Nós vimos no estudo anterior como o pecado entrou no mundo e como esse pecado, ao entrar no mundo através da escolha do próprio homem, de não obedecer o seu Criador, de seguir os seus próprios instintos, de seguir o seu próprio caminho, como o pecado entrou no mundo e fez separação. Nós vimos nos gráficos anteriores como o pecado entrou como esse raio e separou o homem, o ser humano, do seu Criador. Hoje, neste estudo, nós iremos falar sobre as tentativas humanas para tentar chegar ao seu Criador, para tentar transpor esse abismo, porque, na verdade, como diz o salmista, a alma tem sede de Deus. O ser humano tem tentado de muitas e muitas formas e de muitas maneiras obter felicidade. E essas tentativas para obter felicidade, essa busca por prazer, por alegria, por paz, por segurança, tudo isso, na verdade, é o seu espírito tentando achar o seu Criador, ou tentando encontrar o seu Criador, ou querendo de novo a harmonia com o seu Criador. Muitos não sabem disso, mas essa é a mais pura verdade. Por isso o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A sua alma tem sede de Deus. E você talvez tenha tentado em muitas coisas buscar ser feliz, mas o ser humano, você, só vai ser feliz quando o seu espírito, a sua alma, de novo, estiver ligada àquele que te criou. E nesse estudo nós falaremos sobre estas tentativas, as tentativas humanas para transpor o abismo de separação que o pecado trouxe para este mundo. Vimos no estudo anterior que o pecado separou a humanidade do seu Criador e, quando se percebeu longe do único que pode dar pleno sentido à sua existência, o ser humano iniciou suas tentativas para se reconciliar com Deus. Todavia, apesar de muito boas, todas elas são insuficientes para levar qualquer pessoa de volta ao Pai. Agora nós iremos mostrar para você um gráfico. Esse gráfico mostra aquele abismo que o pecado criou, aquela separação entre o ser humano e o seu Criador, Deus. E agora nós iremos acrescentar nesse abismo essas pontes, pequenas pontes, que são as tentativas do ser humano para tentar chegar ao seu Criador, para chegar a Deus de volta. Mas você vai ver que essas tentativas, apesar de serem muito boas, elas são insuficientes para transpor o abismo que o pecado criou. Veja nesse gráfico. De um lado você tem o ser humano, do outro lado você tem Deus, e um grande abismo está entre eles. E agora você vai ver 3 pontes que o ser humano tem tentado criar, ou fazer, ou realizar, para poder transpor esse abismo. Mas você pode ver também nesse gráfico que essas pontes, essas pequenas ligações não conseguem fazer com que o ser humano transponha o abismo que foi deixado pelo pecado. Essas pontes são a caridade, a moralidade e a religiosidade. É isso que o ser humano tem tentado ao longo de sua história para chegar de volta a Deus. Você percebeu no gráfico que, apesar de serem tentativas muito boas, o ser humano não consegue, com nenhuma dessas tentativas, chegar a Deus. E agora nós iremos falar sobre cada uma dessas pontes individualmente.
A primeira ponte é a ponte da caridade. Primeiro, caridade. Algumas pessoas dão esmolas, ajudam a instituições de caridade, fazem trabalhos voluntários, atuam em movimentos políticos e sociais, sustentam centros de recuperação, prestam serviços em hospitais, creches, asilos, etc., crendo que estão abrindo seu caminho para o céu. Tudo isso é muito bom. É importante fazer. Contudo, a salvação não vem daquilo que faço, e sim do que Jesus já fez na cruz por mim e por você. O apóstolo Paulo expressa essa verdade. Quantos de nós temos feito coisas, realizado coisas, achando que com isso nós estamos criando uma ponte para Deus? Achando que só pelo fato de realizarmos coisas boas, de fazermos coisas boas para os outros, nós temos criado uma ponte para Deus, ou Deus nos aceite como seus filhos, ou Deus nos aceite no seu céu, só pelo fato de termos feito coisas boas, por realizarmos boas obras. Isso tudo é muito bom, mas não é suficiente. O apóstolo Paulo demonstra isso quando escreve na carta aos Efésios, no capítulo 2. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja que o apóstolo Paulo diz aí em Efésios, no capítulo 2, que a salvação não vem das obras, ou seja, não vem daquilo que eu faço. Podem ser boas obras, pode ser muito bom aquilo que eu faço, mas o apóstolo Paulo diz que a salvação não vem disso. Ele diz a salvação vem mediante a fé em Jesus. Nós somos salvos porque cremos em Jesus. E nós precisamos crer nisso, porque a salvação não vem daquilo que eu faço, para que eu não me glorie nisso. Nada, absolutamente nada que eu faça nessa terra pode me trazer salvação, mas sim aquilo que Jesus fez na cruz por mim. Nós precisamos crer nisso e nos apropriar dessa verdade, para que a gente não fique iludido e achando que por sermos bons, por fazermos coisas boas, nós estamos criando um caminho de volta para Deus, ou estamos sendo aceitos em Deus como seus filhos. Não é assim. O sacrifício de Jesus, sim, é perfeito. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o caminho de volta para Deus. Nós veremos agora uma segunda tentativa do ser humano para transpor o abismo. Nós vimos a caridade, mas vimos também que essa tentativa não é suficiente. Agora, existe uma outra ponte que o ser humano tem tentado para transpor o abismo, para chegar de volta ao seu Criador. E essa ponte, essa tentativa chama-se moralidade. E é o que nós veremos a seguir. Existem pessoas que acham que serão aceitas por Deus por causa de sua moralidade. Elas são sempre corretas em tudo que fazem. Procuram não mentir, não roubar, não se embriagar, não usar drogas, respeitam as leis, são pais cuidadosos, filhos obedientes, não usam de violência, etc. É de extrema importância ser moralmente irrepreensível. Contudo, a salvação não vem de seu esforço moral,
vem sim do esforço feito por Cristo na cruz. Certa vez estava falando em um grupo de jovens e perguntei quem dentre eles achava que não era pecador. E um deles levantou a mão e eu perguntei para ele por que ele achava que não era pecador. E ele disse para mim: eu não roubo, eu nunca fiz mal para ninguém, nunca matei ninguém, então eu não sou pecador. Naquele dia tive que explicar para ele que ele não era pecador porque vivia pecando, mas era ao contrário. Ele pecava porque ele já nasceu assim. Ele já nasceu com a raiz do pecado. Então, ele era pecador. Nós precisamos entender isso. Nós somos pecadores, todos nós. E nós já temos essa raiz do pecado. E por melhor que seja a nossa vida, e por mais moralmente correto que sejamos, nós ainda assim somos pecadores. E o apóstolo Paulo, numa de suas cartas, vai falar sobre essa moralidade que não é suficiente para transpor o abismo. Não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Jesus já fez. Então, leiamos a carta do apóstolo Paulo escrita a Tito. Tito 3, de 4 a 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nota que o apóstolo Paulo diz que a salvação, Deus nos salvou, não foi por obras de justiça praticada por nós. Não é por aquilo que eu faço, por melhor que seja. Não é pela minha moralidade, mas sim por aquilo que Jesus fez. Por pura graça e por pura misericórdia de Deus sobre a minha, sobre a sua vida. Mas existe uma terceira ponte, uma terceira tentativa que gostaria de demonstrar a você. Essa terceira tentativa é a religiosidade. A terceira tentativa que o homem tem e faz para tentar alcançar o seu Criador. Mas, como nós vimos no gráfico anterior, é uma tentativa também que não é suficiente. Então, vejamos essa tentativa da religiosidade. 3. Religiosidade. Todo mundo é filho de Deus. Deus é amor. Ele não vai deixar uma pessoa boa como eu ir para o inferno. Eu mereço. Afinal, também sou filho de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Certamente, você já ouviu ou mesmo já falou uma dessas frases, por achar-se uma pessoa religiosa. Ser religioso não o torna filho de Deus. Possuir uma religião e frequentar uma igreja regularmente não o faz herdeiro do céu. Observe esses 3 momentos vividos por Jesus. Primeiro momento. Certa noite, Jesus encontrou-se com um homem religioso chamado Nicodemos. Sabendo de sua religiosidade e de seu apego à sua tradição, Jesus o alertou. João 3, de 5 a 7. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo.
Nesse primeiro momento, Jesus está falando com Nicodemos, alguém muito religioso. Um homem que praticava e que era um dos líderes da sua religião. Mas Jesus disse para ele que isso não era suficiente, que ele precisava nascer de novo, ou seja, nascer espiritualmente. Ele diz: aquele que é nascido da carne é carne, ou seja, Nicodemos, você já nasceu biologicamente. E você acha que por ser judeu você já é herdeiro do céu, mas não é isso, Nicodemos. Você precisa nascer espiritualmente, ou seja, você precisa entregar o seu coração para o único que pode tornar o seu espírito perfeito para ir até Deus, que é Jesus. Jesus estava demonstrando isso para ele, mostrando e dizendo para ele: você precisa nascer de novo e nascer espiritualmente. E a gente só nasce espiritualmente quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Mas existe um segundo momento, e nós veremos esse segundo momento agora. Segundo momento, um jovem rico e muito religioso perguntou a Jesus como conseguiria a vida eterna. Mesmo ele sendo um jovem extremamente religioso, Jesus lhe ordenou. Lucas 18, 22. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Jesus agora está conversando com um jovem muito religioso. E no início da conversa, Jesus pergunta para ele se ele estava guardando, se ele guardava os mandamentos. Jesus cita alguns mandamentos para ele. E o jovem responde: eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha meninice, desde quando eu era um garoto. Jesus percebe que ele é alguém religioso, mas por ser muito rico, ele era apegado ao seu dinheiro, ou seja, o seu Deus, na verdade, era a sua riqueza. Apesar de guardar muitos mandamentos e de ser religioso. Aí Jesus diz para ele: uma coisa te falta. Deixa esse teu Deus de lado e vem e segue-me. Vende tudo que você tem, isso que você faz de seu Deus. Deixa essa sua tradição religiosa e vem e segue-me. É isso que Jesus está dizendo para ele. Então, nós precisamos entender que ser religioso não basta, que ter uma tradição religiosa não basta, que frequentar uma igreja não basta. Jesus é o bastante, é o suficiente. Mas existe um terceiro momento, e nós iremos a ele agora. Terceiro momento. Algumas pessoas, na época de Jesus, seguiam sua tradição religiosa, iam ao templo e cumpriam seus rituais. Todavia, Jesus condenou essa tradição religiosa. Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nota que Jesus diz aqui nesse texto de pessoas religiosas. E essas pessoas que Jesus fala, eles falam de várias coisas que eles fizeram. Gente que frequentava a igreja regularmente, gente que era líder na igreja. Ele diz aqui que essas pessoas iam
até além de uma religiosidade comum. Eles profetizavam, ou seja, pregavam, ou eles expeliam demônios, expulsavam demônios, eles faziam milagres. Mas Jesus diz, gente religiosa, que fazia tudo, mas não fazia em meu nome. Não fazia com a minha ordem, com o meu aval. É o que Jesus está dizendo. Por isso, ele diz, eu vou dizer para eles, apartem-se de mim. Fiquem longe de mim. Eu não conheço vocês. Nunca estive com vocês. Porque vocês fizeram tudo porque eram religiosos. E somente isso. Nós precisamos entender que sermos religiosos, termos uma religião ou algum tipo de tradição religiosa, isto não nos faz de Jesus. Isso não nos faz herdeiros dos céus. Precisamos entender isso para caminharmos dentro daquilo que é a verdade de Deus para a nossa vida. Fica então a questão: se o ser humano é pecador e este pecado lhe trouxe a morte, e se nada que ele faça pode salvá-lo dessa morte, então, o que fazer diante de tão grande tragédia? Em nosso próximo estudo, responderemos a esta questão. Fica essa questão. Você é pecador, nós somos, todos nós. Esse pecado trouxe a morte para nós. E nada que a gente faça pode dar solução para esse pecado. Então, o que nós vamos fazer se nada que nós fazemos nesse mundo ou nada que nós produzimos nesse mundo pode dar solução para o pecado e pode nos levar de volta ao Criador? O que nós podemos fazer? É a esta questão que nós iremos responder no nosso próximo estudo. Deus abençoe você.